matéria bem curtinha. Eu vou pedir para você dar like, se inscrever e compartilhar para a gente gerar mais um corte aqui para o canal. Então, ó, dá like, se inscreve e compartilha. Escolha de ministros do STF é mais importante do que a eleição, diz Bolsonaro. A gente vai falar sobre isso aqui. O presidente Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, né, que indicações de nome dos próximos 2 ministros do Supremo é mais importante do que a própria eleição presidencial em si, em outubro. Né? As declarações foram dadas em conversa com apoiadores nessa manhã em frente ao Palácio do Planalto. O famoso ali, o cercadinho, já tive ali. Mais importante do que a eleição para presidente são 2 vagas para o Supremo ano que vem já. Na verdade, pode ter até mais. Mas essas 2 vagas a que ele se refere já é agora, 2023, quando ele assume. Para quem não sabe, a gente vota em 22. Existe uma espécie de transição, mas como o governo já é do presidente Bolsonaro, não vai haver desmobilização, né? E o novo mandato começa 1º de janeiro. No primeiro semestre se troca uma vaga, eu não lembro agora se é do Lewandowski, acho que é do Lewandowski, e no segundo semestre você troca a Rosa Weber. Né? E é óbvio, o presidente vai indicar, tem que ter toda a harmonia lá e a costura com o Congresso para aprovar o nome. E eu acredito que dessa vez vai ser mais rápido, principalmente no segundo mandato, onde o presidente não tem a opção de um terceiro mandato, eu acho que a coisa vai ser mais fluida. Tá? Talvez o governo, inclusive, avance tudo o que ficou para trás, o que não conseguiu avançar no primeiro mandato. Justamente porque quando não há essa composição para um terceiro mandato, a dedicação é para o governo em si. Até porque o presidente não sai de presidente da República para um outro cargo. Provavelmente não. Né? Então, ele vai tentar fazer, óbvio, seu sucessor, mas não é a mesma coisa. Por que o presidente fala isso? Eu vou explicar para você. Né? Atualmente, da composição de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje influenciam todas as decisões, basicamente, a ala minoritária, aquela turma que perdeu, mas não se contenta em ter perdido. Inclusive, quando eu falo minoritária, é minoritária mesmo. Por exemplo, uma das pessoas que mais demanda ao Supremo e tem freado o governo, que 58 milhões de brasileiros votaram, é um senador que ele é o único senador do partido dele, que é o Rei de Sustentabilidade, que, por consequência, só tem uma deputada federal. Então, é a minoria da minoria. É um grupo muito pequeno. Em termos de voto, os 2 parlamentares desse partido, salvo me engano, não somam 400 mil votos. Os 2, o deputado e a senadora. O senador e a deputada. Então, uma representatividade para um país de 213 milhões de habitantes muito pequeno. Você imagina que quem freia o país é um senador e o seu partido, que a nível federal só tem 2 cargos. E que, em termos de legitimidade, tem menos de 400 mil votos. Em 2 cargos. Presta atenção no problema. Então, é como se a minoria governasse a partir hoje do Supremo Tribunal Federal. Por que isso acontece? Até agora, no final do ano, novembro, dezembro, que foi a posse do segundo ministro, que foi substituído pelo presidente, você tinha praticamente ali o presidente contando com uma única força dentro do judiciário, que era o Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Bolsonaro no início do mandato. E agora tem 2, que entrou o André Mendonça, que tem outras características, mais alinhados, inclusive, com esse pensamento da população. Né? Mas ainda é muito pouco, são 11. Tudo no Supremo é decidido com 6 votos. Tá? Ou nas turmas menores, que são compostas por 5 juízes cada. Aí 3 votos decidem. São as turmas, né? Primeira turma e segunda turma. Aí são 5 de cada lado, 3 votos você resolve. Ainda é uma minoria. Ano que vem, dependendo da composição e a substituição, o presidente passa a contar efetivamente já com 4 votos. Mas tem um detalhe. Ao colocar o André Mendonça, o presidente ganhou o compromisso de 2 ministros. Ouve isso, não sei se todo mundo está preparado para ouvir isso, vai achar que... Eu sei que vocês não gostam desses ministros, mas vamos falar aqui dessa composição. Ao colocar o André Mendonça, o presidente indicou alguém que, dentro de todas as suas qualidades, como evangélico, cristão e tudo mais, ele vem de um setor do sistema que é a Advocacia Geral da União, que é uma casta e que já tem lá dentro do Supremo 2 indicados. São eles o Gilmar Mendes e o Toffoli. Veja bem, o Toffoli. Isso causa uma codependência de votos desses ministros em retorno à nomeação do presidente. Votações que são importantes, principalmente na pauta de costumes, tem
vamos dizer, a simpatia de mais esses dois. Portanto, quando o presidente... E detalhe, do lado daqui o presidente só tem 2. Quando você coloca mais 2 para votar junto com o presidente, ainda não forma a maioria. E para esses 2, ainda dá para o cara ficar meio na corda bamba, porque, na verdade, a maioria está do outro lado. Quando o presidente nomear mais 2 pessoas no ano que vem, aí o presidente passa a ter a maioria do colegiado. Ele passa a ter 6 pessoas. E para esses 2 que jogam lá e cá às vezes, agora a escolha de estar do lado do povo, de estar do lado do próprio presidente, é mais natural. Porque é o lado que está ganhando e essa turma joga é para ganhar mesmo. Você entendeu a diferença que já é o segundo mandato? Então não diz respeito só aos atuais. Espero que você tenha entendido. Eu sei que muita gente não gosta. Mas o Toffoli... Enfim. Olha, existem compromissos costurados. E eu vou dizer para você, antes do Toffoli ter importância dentro do próprio governo do PT, foi advogado do PT, ele era advogado da União. Ele fez parte da Advocacia Geral da União e foi advogado-geral da União. Como foi o Gilmar, como foi o próprio André Mendonça. Então, eles conversam de forma harmônica, esses 3. Ou seja, já em 2023, pessoal, a coisa começa a andar melhor. Isso já está repercutindo, é por isso que eles vão tentar fazer de tudo, inclusive, para impedir que o presidente se reeleja. Porque isso já se reflete na própria postura que o presidente Bolsonaro já adotou a partir de 2022. Agora, em 2022, nós já temos um outro presidente Bolsonaro. Pode prestar atenção, as atitudes são diferentes. E gostaria que você entendesse que isso é determinante para que a gente possa seguir em frente, inclusive em pautas muito sensíveis, como a questão, por exemplo, do marco temporal ou da liberação de áreas ricas do Brasil, que hoje o Brasil é impedido, e que possam ser votadas novamente ou liberadas a partir de uma nova composição do Supremo, dentro de um governo conservador de direita que trabalha em benefício do povo. Esse é o desafio que nós temos em 2022 e que, no meu ponto de vista, já está ganho em relação à presidência da República com o Bolsonaro. Mas, para garantir que isso seja fluido, nós precisamos lutar ali pelas cadeiras da Câmara e do Senado. Porque é outra força que pode atrapalhar o avanço da agenda que o povo colocou no poder. O povo, pessoal, fomos nós que votamos. O presidente Bolsonaro foi eleito dentro do processo democrático, com 58 milhões de votos. É nessa composição, tá, que a coisa efetivamente pode. Deixa eu dar uma olhada aqui, está aparecendo mais mensagem para mim, deixa eu ver se é relevante.